horas. Bom dia, Cacai, bem-vindo. Olá, querida, bom dia a todos. Eu só quero registrar que eu não sou jurista, não, eu sou advogado. Doutor Jorge advogado. É jurista. Eu sou só advogado. Sou advogado, cara, você sabe disso. Eu gosto de. Meu grande orgulho é ser advogado, cara. É verdade. Tudo bem, Cacai? Tudo bem, Tereza? Tudo bem, Regina? Oi, Cacai. Bom dia, Cacai. Bom ter você também. Ter vocês todos aqui. Este é um horário que normalmente a gente discute, eu e Daphne, às vezes com convidado, a política interna, coisas da política interna. Hoje vamos nos dedicar aqui a esquentar os motores para o início desse julgamento aí, com a colaboração importantíssima de vocês. Olha o Marcelo Auler entrando. O Marcelo está lá, eu vou deixar ele aqui na transmissão, se ele conseguir pegar alguém ou alguma entrevista, a gente abre o microfone, tá, Marcelo? Vou deixar o microfone fechado, porque não vai ficar... Eu estou só registrando a chegada do Almirante Garnier aqui no fórum, tá vendo? Está chegando aqui com os advogados, vão entrar aqui. Aqui está a fila para todo mundo entrar, que agora já é para passar no detector de metais, para acessar a sala de sessão. Ok? Só fiz esse registro aqui. Falar em comparecimentos, né, gente? Hoje houve a divulgação pela defesa do Bolsonaro de que, ao contrário do que ele fez da outra vez, hoje ele não irá. Foi aconselhado a não ir, está soluçando muito, ele está com um soluço intermitente, que tudo indica de natureza psicossomática, né? Então, não teremos o Bolsonaro aí no banco dos réus. Eu até havia perguntado... Opa, Marcelo saiu. Eu até havia perguntado para o Folena se era normal, né? Ele respondeu que o Bolsonaro preso seria mais um esquema ali para ele comparecer, né? Mas eu queria passar para o Cacai para também ele falar um pouco sobre qual é a expectativa, qual é o impacto desse julgamento, enfim. E aí vocês vão acrescentando também. E aproveita, Cacai, faz aí, vocês já devem ter feito, mas a audiência está sempre ampliando, renovando, os passos que a gente vai ver agora, aquela sequência, quem fala e tal. Claro. Olha, em primeiro lugar, evidentemente é um julgamento de rara importância, né? Basta ver que os Estados Unidos houve uma tentativa de golpe no Capitólio e nem levada a julgamento foi. Aqui, mesmo com o governo fascista, 4 anos de Bolsonaro, com Congresso completamente cooptado, especialmente pelos orçamentos secretos e tal, nós tivemos o executivo extremamente digno e que foi quem botou o pé na porta e não deixou ter ditadura. Eu costumo dizer, Tereza, que logo esse poder, como é que eu que sou um crítico do judiciário a vida inteira, um poder patrimonialista, racista, reacionário, misógino muitas vezes, foi o poder que sustentou a democracia. Então esse julgamento tem essa importância e nós devemos, do meu ponto de vista, apoiar o Poder Judiciário, porque ainda está em golpe a tentativa de desmorar o Supremo. Ontem, o ministro Flávio Dino foi ofendido, agredido dentro de um avião. Tudo isso dentro dessa estrutura que o governo Bolsonaro fez de desmoralizar o Supremo, que, infelizmente, não deu certo. Agora, o julgamento hoje tem uma coisa interessante. Vai começar às 9 horas, o ministro Alexandre tem a previsão dele ler o relatório. Eu, como sou um advogado militante, há muitos anos eu não vejo a leitura de relatório. Semana retrasada eu fiz duas citações orais. Assume a tribuna e o relator fala, ou o presidente. O advogado dispensa a leitura do relatório. Óbvio que o cidadão está lá para julgar um caso desse, ele conhece o processo a fundo. Então, 99,9% das vezes fala, dispensa a leitura. Pode ser que um dos advogados, por querer ganhar tempo, por querer ficar... Porque a vaidade está sendo julgada também hoje, né? A vaidade está em julgamento. Aí tem que ter mais tempo de julgamento. Então, assim, dentro de uma normalidade, seria dispensado a leitura do relatório, passaria para falar o acusador, que é o doutor Paulo Gonet. Em segundo lugar, fala o espécie de assistente de acusação, que é o delator, né? Isso é o juiz do Tribunal Federal. Depois falam os outros advogados de defesa. Se for assim, se tiver essa dispensa, Regina, nós podemos ter toda a primeira fase do processo hoje. Ou seja, todas as defesas e acusação poderiam ser feitas hoje se dispensasse o relatório. E aí nós teríamos amanhã pela manhã já o voto do ministro Alexandre. Aí, só para explicar para vocês também, o voto do ministro Alexandre, que é o relator, ele pode ter 1000 páginas, mas o ideal
é que ele seja feito um resumo. Não tem por que ter mais de 2 horas de voto, 3 horas de voto. Esse processo poderia terminar, é importante a gente pensar isso, na minha visão, Jorge, poderia terminar com, no máximo, 3 sessões, não precisava de 5 sessões, salvo essa questão específica da vaidade humana, né? E aí depois julgam os ministros do mais novo para o mais velho até o presidente julgando por último. Cada um... Ministro não é como advogado. Ministro não tem horário, ministro não tem prazo, ministro não tem nada. Ministro faz o que ele quer, ele é ministro. Mas eu espero, até porque nós estamos vivendo... Veja bem, se não vai pedir de vista, eu duvido que tenha. Esse episódio do Flávio Dino, ontem, reforça uma coisa que eu venho defendido. Se o processo parar agora, nós vamos colocar em risco os ministros e os familiares e outros. Então, o ideal é que esse processo... Nós temos que lembrar que tem um 7 de setembro no meio desses dias de pauta, né? Então, a regra é que, se dispensar o relatório, amanhã o ministro Alexandre poderá fazer a leitura. Penso que amanhã é plenamente possível ler o voto, ainda que o voto seja grande. As pessoas estão dizendo assim, no final vai ter um dia de leitura de sentença. Não tem leitura de sentença, aqui não é tribunal do júri. Cada ministro dá o seu voto. Aí vai depender da metodologia. O ministro Alexandre pode já votar, do meu ponto de vista, vai condenar todos por todos os crimes e já dizer a pena. Ou poderá dizer que vai deixar para discutir a questão da pena ao final. Mas os votos são dados ali na hora, são lidos. Hoje em dia, gente, quando eu comecei a advogar, eu ia para o Supremo no julgamento uma semana depois, eu ficava 3 dias dentro de um gabinete, 30 mil páginas, 20 mil páginas, levava estagiário. Hoje em dia, tudo que acontece no processo imediatamente é comunicado aos demais ministros diretamente online. Então, todos conhecem o processo. Esse processo poderia e deveria terminar, no meu ponto de vista, no máximo com 3 sessões. Esse é o que eu penso, quero evidentemente ouvir o Jorge aí para saber o que ele acha. Vou passar para colocar algo antes do doutor Folena falar. Cacai falou aí muito do voto do relator, né? Eu acho que é isso mesmo. Você aponta mais possibilidade, né, Cacai, de ser lido um resumo e não o voto inteiro, né? Claro. Agora, depois do relator, falará o procurador-geral, né, com a sua peça acusatória. Não é? Não. O procurador-geral é o primeiro a falar. Ele fala depois do... Ele fala antes do relator. Então, vamos né, a ordem está invertida aqui, mas eu continuo questionando a acusação, a peça do procurador-geral. É aquela denúncia que já foi apresentada, ou ele vai trazer um relatório, digamos, um libelo acusatório mais resumido? O que a gente espera da fala do Gonê? O Gonê vai fazer uma espécie de um resumo de tudo para fazer a acusação. Quanto ao fulano de tal, tem esse e esse fato. Quanto ao Jair Bolsonaro, tem esse e esse fato. Ele tem 2 horas, excepcionalmente. Normalmente, nós, advogados, temos 1 hora, mas como são 7 advogados, é normal que o Supremo dê a ele prazo em dobro. Eu vou parar de falar e ouvir o professor, porque eu só fico eu falando aqui. Eu tinha colocado para ele isso. O que a gente deve esperar da acusação? Tereza, olha só, eu considero o seguinte, 2 coisas, Cacai. Muito bom o que você falou, eu concordo também. Eu acho que o julgamento deveria ser o mais rápido possível, não deveria nem parar. Deveria ser tudo essa semana, sabe? De terça, entrando até no final de semana, se fosse o caso. Para acabar logo isso, se possível, terminar antes do 7 de setembro. Seria uma grande oportunidade, né, que o Supremo Tribunal Federal estaria apresentando para a sociedade brasileira, até mesmo no dia da nossa independência. Então, acho que poderia ter avançado, mas já marcaram as datas, não observaram esse detalhe. O único ponto, Cacai, que eu considero, você tem razão, hoje, né, nos tribunais, de uma maneira geral, o relatório tem sido dispensado por parte dos... Né, os juízes dispensam o relatório, os advogados entram diretamente na sustentação. Mas, nesse caso em particular, Cacai, eu considero importante esse relatório. Sabe por quê? Para que a opinião pública brasileira possa ter a possibilidade, mais uma vez, de saber o que está sendo julgado, o que foi essa tentativa de golpe. Então, nesse momento, né, o relatório, eu entendo que ele é importante para isso, para que as pessoas possam, a sociedade em geral, compreender o que está se passando e também formar a sua convicção. Isso é muito importante nesse momento democrático do Brasil.
Mas, sabe, é prosseguir o julgamento com toda a velocidade possível, concordo contigo. E, Tereza, te respondendo, a manifestação do Procurador-Geral hoje é muito importante, porque é o momento final dele apresentar, o ônus da prova é dele, nós defendemos aí o garantismo, e ele que tem que produzir as provas. Me parece que essas provas foram apresentadas, todos nós já tivemos acesso a elas. Mas agora é um momento importante do doutor Paulo Gonet. Ele é o principal, depois dos juízes, a meu ver, a defesa também é muito importante, mas ele é o acusador. Então ele tem que demonstrar exatamente, né, o que ele conseguiu comprovar para cada um dos delitos que esses réus estão respondendo. Então é um momento assim muito importante, sabe? Vamos ver aí a responsabilidade de todos. Eu também entendo, Cacai, que o ministro Fux não vai jogar fora, né, toda a trajetória dele como magistrado de carreira, como ele é, e como ele bate no peito para dizer isso o tempo inteiro, que ele é um juiz de carreira, né, representante da magistratura. Então, vamos ver o julgamento dele, como ele vai se posicionar com toda a clareza diante das provas apresentadas. Regina? Olha, eu queria trazer assim um comentário assim mais amplo para isso que a gente está vivendo, porque, como se diz, o Brasil não é um país para principiantes, né? É um país cheio de contradições, cheio de paradoxos. A gente somos um dos países mais desiguais do mundo. Tivemos uma ditadura militar por mais de 20 anos, muito dura. Temos uma elite que joga contra o país. E, apesar disso, nós elegemos um operário, né? Elegemos o Lula, e aí foi uma virada de chave no poder do país. Elegemos uma mulher de esquerda, militante contra a ditadura, e agora a gente está começando mais uma transformação, que a gente conseguiu trazer para julgamento, né, um ex-presidente, 3 generais, um almirante de esquadra, um tenente-coronel, 2 civis, autoridades também. Temos aí mais de 500 jornalistas assistindo, do Brasil e do mundo inteiro, assistindo esse julgamento. Ao mesmo tempo, recentemente, agora, né, a gente viu a Receita Federal e a Polícia Federal revelar um esquema do PCC com a elite financeira paulista. Temos aí essa resistência às pressões das sanções do Trump, e o país resistindo sem abrir mão da sua soberania, e agora esse julgamento. Então, eu acho que o Brasil tem essa quase que esquizofrenia, né? Um lado totalmente obscuro, né? Em termos de justiça social e tudo isso, e da sua elite, e outro lado que é uma vanguarda. A gente é exemplo hoje, inclusive nos Estados Unidos, né? Eu acho que a gente tem que contar isso para os netos e para os filhos, e não esquecer esse momento que a gente está vivendo, porque eu acho que pode ser, se tudo der certo, o começo de uma transformação realmente forte no país, né? A gente está assim, eu sei que os americanos ficam dizendo, puxa, enquanto nós reelegemos um fascista, um mafioso praticamente, que é o Trump, no poder, o Brasil está colocando o seu fascista no banco dos réus. Então, eu só queria reafirmar isso que vocês todos já falaram, né? Porque é muito importante mesmo o que a gente está vivendo, e às vezes a gente não tem o distanciamento, porque a gente está vivendo isso no calor da hora, não tem o distanciamento que vai ter na história, né? O que a gente vai viver daqui para frente. E eu acho que pode ser uma virada de chave muito importante para daqui para frente o nosso país mudar, realmente se transformar, e a gente acabar com aquele lado, o lado pior, né? E avançar nesse lado que é de vanguarda, né? O Brasil hoje é um país que é um exemplo para o mundo inteiro. Sim. Basta ver jornalistas todos estão lá assistindo, e a gente viu repercussão na imprensa do mundo inteiro. Deixa eu só aproveitar esse momento, Daphne, antes daqui a pouco entra, mas
Logo devolvo aí para os nossos auxiliares de luxo, doutor Folena e doutor Cacai, mas eu queria fazer um registro aqui. Tem aí um superchat, você deve ter alguns aí, logo eu te passo para você lê-los, que são as manifestações de apoio da nossa comunidade, e uma delas acho que é do Gilberto Luiz Cruvinel, ele está até falando disso. Eu queria ter falado também no começo, né, da morte de Mino Carta, importância até simbólica, ele partiu no dia de hoje, ou seja, viveu até o dia, né, do julgamento de um candidato a ditador, ele que foi um grande combatente da ditadura, né, por muitos anos foi diretor da revista Veja, e depois saiu da revista Veja exatamente quando ela começou a trilhar, sair daquele trilho original, e ele fundou a Isto É. Também teve problemas, vendeu a Isto É e fundou a Carta Capital, né? Mino Carta sempre terá um lugar na história entre os grandes jornalistas brasileiros, daqueles que muito combateram pela liberdade de imprensa, contra o autoritarismo e pela construção da democracia. Muito importante, Tereza, você fazer essa fala, porque a gente está sendo atropelado aqui, obviamente pela pauta, mas Mino Carta foi muito importante para o Brasil, né? Não era brasileiro, mas foi muito importante para o Brasil, para a imprensa, para o jornalismo, claro. Se a Regina também quiser tocar nesse assunto. Agradecer ao Gilberto Cruvinel, que mandou o superchat, a Roseana, aproveitar e agradecer a todos, a Julieta. Gente, não vai dar muito tempo. Paulo, é importante fazer um corte da fala do Dirceu ontem. Zé Dirceu fez uma fala importantíssima, que eu acho que tem impacto, né? Daqui para frente, a gente estava falando disso com o Folena, e eu queria aproveitar a fala da Regina e falar do impacto político desse julgamento do Bolsonaro, né? Porque, como disse a Regina, eu acho que a gente está abrindo aí um novo tempo. Elizabeth Coutinho, obrigada. Golpista preso, Palestina livre, também importantíssima fala da Jandira Fegali ontem, lá no Ato pela Soberania, que falou também da Palestina e do absurdo, né, do genocídio. Anselmo, obrigada. Hussein também mandou vários superchats aqui, graças Leiva, Hussein, não vai dar para ler tudo. Agradecer a Julieta, mais uma vez, ao Márcio, obrigada, Márcio, beijo para você. Maria Helena também perguntou da OAB lá do Ceará, pergunta mais específica. Avisar que a gente está aqui transmitindo esse Bom Dia, fazendo esse esquenta, mas assim que começar a abertura lá da sessão, nós vamos fechar aqui e vocês vão ser redirecionados para a transmissão da sessão lá do julgamento. Que o Marcelo Auler entrou aquela hora, ele conseguiu o credenciamento, a gente, claro, confia na insistência do Marcelo, ele conseguiu entrar, ia transmitir, falar alguma coisa lá de dentro, mas mandaram ele desligar a câmera. Então, ele não pôde... É a cara do Marcelo isso, né? Ele não pôde falar. Mas, enfim, deixo aqui para a Tereza e Regina, se quiserem fazer alguma pergunta aqui para os nossos advogados. Tereza, você... Eu já perguntei muito, quero deixar para a Regina se ela tem um questionamento jurídico, tá, Regina? Não mais político, já falamos muito sobre o significado político. Agora, sobre essas questões jurídicas, muitas que estão no ar ainda sobre o julgamento. Você tem alguma questão para os nossos doutores? Eu estava pensando aqui, a gente conversou com o Cacai na semana passada, eu e Mário Vitor, e a gente, quer dizer, falei isso tudo com esse otimismo, com essa emoção toda desse dia importante, mas o momento também é grave, né? Um momento também de tensão, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. E o Cacai lembrou bem que no meio desse julgamento tem o 7 de setembro, e a gente também, o Cacai também tinha conversado com a gente, que conversou com um banqueiro na semana passada, e ele dizendo que as sanções vão apertar ainda mais com o julgamento do Bolsonaro. Que tipo de... Queria perguntar até para vocês dois, que tipo de pressão os ministros podem sofrer durante esse julgamento, porque
a gente está vendo um país assim diferente, mas, na verdade, tem muita coisa ainda que não mudou, né? Pode haver algum tipo de pressão, não sei, externa ou de dentro do país, ou do próprio Congresso, alguma coisa acontecendo que pode prejudicar o andamento, porque até agora andamos dentro do processo legal explícito, demorou esse tempo porque fomos cumprindo todas as etapas. Tem algum tipo de ameaça que pode acontecer, alguma coisa que prejudique ou que altere alguma coisa no julgamento? Só antes de passar a pergunta, aí você diz quem é que você quer que responda, Regina. O general Paulo César está presente na sala, me informou aqui o Marcelo Auler. Então, a gente tem essa informação privilegiada do Marcelo. Paulo Sérgio, que era ministro da Defesa do Bolsonaro e muito atuou pressionando o TSE com a questão das urnas eletrônicas. Bem rapidamente, eu entendo que se tiver algum tipo de pressão, claro que nós não vamos ficar sabendo, é uma questão interna, é para serem ainda mais rigorosos, né? Eu tenho dito que o Eduardo Bolsonaro é a principal peça nesse processo novo que vai surgir. Ele é que levou o pai para a cadeia, ele só reforça isso. O Supremo Tribunal jamais cederá uma pressão, inclusive uma pressão vinda dos Estados Unidos. Tem nada vai interferir, não tem ameaça nenhuma, não tem absolutamente nada no meu ponto de vista. Eu não sou dono da verdade, mas eu acompanho o dia a dia esse processo e o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que aquilo que o ministro Alexandre foi muito claro, não haverá recuo. Será julgado dentro da prova dos autos dos princípios constitucionais. Para mim, vai ser unânime, no meu ponto de vista. Pode ter uma divergência quanto à pena? Pode ter uma divergência quanto à discussão sobre a delação do Mauro Cid? Pode. Isso não afeta em nada o mérito do julgamento. E, por sinal, nem pode haver embargos infringentes, que tem que ser, para permitir embargo, tem que ser 2 votos absolutórios próprios. Então, assim, Regina, no meu ponto de vista, a pressão pode funcionar, eu diria, sem que as pessoas assumam, até contrário. Vocês estão querendo pressionar o Supremo? A intenção, então, era fazer sanção contra a gente e tal? Então vamos fazer o seguinte, vamos cumprir a Constituição brasileira. É isso que eu acho que vai acontecer. Olha, o Marcelo mandou aqui um recado dizendo que o advogado César Bittencourt disse que o Mauro Cid, o cliente dele, vai ser absolvido. Queria saber do Folena se existe alguma possibilidade disso. É a manifestação do advogado, né? Ele está certo, tem que dizer que o cliente dele vai ser absolvido, pô. Não vai dizer que o cliente dele vai ser condenado. Espera-se uma defesa de um advogado. Regina, sua pergunta é importantíssima, o Cacá já falou, mas eu também queria prosseguir para dizer o seguinte: também entendo que os ministros não vai ter influência. Já se formou ali, sabe, inclusive a abertura do ano judiciário desse ano, dia 1º de agosto, aquele desagravo muito bem feito pelo Supremo Tribunal Federal em favor do ministro Alexandre de Moraes, que foi gravemente ofendido, né, com tudo isso que tem acontecido, essas pressões, e a sociedade brasileira e institucionalmente a resposta foi dada à altura, inclusive com o indiciamento de Eduardo Bolsonaro e o Silas Malafaia também nessa ação, nessa trama golpista de pressionar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Brasil, institucionalmente, está dando resposta para todos os golpistas que têm enfrentado, né, que tentam enfrentar as instituições e, sobretudo, a Constituição brasileira. Mas a sua questão é muito boa, Regina, porque, de fato, é isso, né, que está passando na cabeça da sociedade brasileira. Os ministros vão julgar pressionados? Os ministros são homens experientes, todos eles muito experientes, experimentados em todos os sentidos, e vão proferir o seu voto ali, diante da convicção que eles já formaram, né, diante das provas apresentadas, e vamos ver, entendeu? Eu também, como Cacá, estou muito otimista na condenação de Bolsonaro e toda a sua turma, sabe? Uma turma que prestou um grande desserviço ao país, não só no final, na tentativa de golpe, mas durante 4 anos de um governo. Só para concluir, Regina, essa questão sua ela também é importante por um seguinte viés. Olha como o Brasil tem dado respostas. Aquela operação, na semana passada, da Polícia Federal, que o ministro Lewandowski falou que foi a maior operação já policial feita no Brasil, ela foi importantíssima. Só um governo como o do presidente Lula teria essa capacidade. E mostra que não é um governo comprometido com interesses políticos, porque ele foi
né? É a primeira vez em que o crime organizado mostra-se a ligação do crime organizado com o sistema financeiro, algo que nós sempre imaginávamos e agora está ocorrendo. Isso tudo está no bojo dessa discussão de um Brasil que a gente espera, né, que seja, com esse julgamento, uma nova independência do Brasil, como nós ouvimos ontem no Clube de Engenharia. Saímos do Clube de Engenharia ontem no Rio de Janeiro, eu e a Daphne, com esse sentimento, sabe? É a grande oportunidade de uma nova independência do Brasil que passa por esse julgamento e todo esse tipo de enfrentamento, inclusive com o crime organizado, inclusive com o sistema financeiro, com todos que trabalham contra o Brasil. É isso. Tereza? Vou fazer para o Cacai agora. Cacai, diante daquelas divergências apresentadas pelo ministro Fux nas sessões anteriores, aí antes do julgamento, propriamente dito, ele apresentou divergências algumas vezes, né? E a principal foi aquela sustentação que ele fez de que o julgamento deveria ser feito pelo plenário e não pela turma. Mas, assim, diante dessas divergências que ele já apresentou, mais de uma, você acha que podemos recear um pedido de vistas do ministro Fux, que um pedido de vistas atrasaria muito, né, a conclusão do julgamento? Tereza, eu tenho dito, inclusive no dia 18 de fevereiro, quando foi apresentada a denúncia, eu escrevi um artigo dizendo que em setembro esse caso seria julgado. Eu me lembro. Mas as pessoas falaram, vai ser 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque eu acompanhei todos os julgamentos que fizeram. Primeiro que eu conheço muito o Supremo, esse é o único grande julgamento criminal que eu não estou participando, que eu optei por não participar. Bem, por que eu disse aquilo naquela época? Não é presunção minha. É porque todos esses pontos já foram discutidos sobejamente nos outros processos. Nós temos 600 e tantos condenados. O processo deveria ser no plenário. A partir de 23 de dezembro de 2023, houve uma mudança no regimento, que tem força de lei, e estabeleceu que seriam julgados na turma. Acabou. Depois desse dia, Tereza, vários casos, 700 pessoas, 500 pessoas foram condenadas. Se voltasse agora a discussão para o pleno, seria um absurdo, seria desmoralizar a própria turma, que já julgou 600 e tantos, e reconheceu, opa, pera lá, não é porque é o Bolsonaro, que é o líder da quadrilha, da organização criminosa. Então, assim, todos os pontos relevantes foram muito discutidos nos outros casos. Por isso que eu disse que dava para julgar. Sobram 2 questões que o ministro Fux, no meu ponto de vista, não justificaria nunca um pedido de vista, embora seja um direito regimental, que eu acho que vai dar discussão. Primeiro, ele já deixou claro que quer discutir a questão da delação do Mauro Cid. A delação tem pessoas que entendem realmente que ela foi inapropriada por diversos motivos. Eu sou contrário ao Instituto de Delação, embora originalmente ele tenha sido pensado como Instituto de Defesa, mas ele foi estuprado pela Lava Jato. Então, assim, essa discussão ela é importante? Ela é importante. Agora, se cair a delação, não vai cair. Escuta o que eu estou lhe dizendo na minha visão. Se cair, o único prejudicado é o Mauro Cid, porque ele perde os benefícios. A prova contra os demais é sobejamente posta. Gente, eu era interrompido na rua, em restaurante, dizendo assim, Cacá, você acredita que houve mesmo um plano punhal verde e amarelo para matar o Lula? Isso não é uma invenção, matar o Alexandre. Aí, de repente, vem um general importante do governo Bolsonaro e confirma. E fez. A grande maioria dessa prova, do meu ponto de vista, Jorge, ela é produzida pelos próprios réus, gente. Então, assim, essa discussão, respeitosamente, essa delação pode haver. E a questão da dosimetria da pena. A dosimetria da pena vai ter embate, vai prevalecer o ponto médio, eu acho que por volta de 32 anos. Por quê? Pela última vez, para deixar o Jorge falar. O que aconteceu, Tereza? No Brasil, quem decide quais os crimes vão ser julgados é o Ministério Público. O Ministério Público denunciou em 5 crimes. O Supremo Tribunal, por mais poder que tenha, na fase pré-processual, o Ministério Público é o imperador do processo. Se ele falar que não vai denunciar, na pandemia nós fizemos tudo para o doutor Aras denunciar o Bolsonaro. Ele não denunciou, ele não teve processo. O Supremo não age, ele é inerte, só age se provocado. O doutor Gonê escolheu 5 crimes. No Brasil tem até súmula no STJ, infelizmente, que diz que o juiz não pode, ministro é juiz, não pode condenar abaixo do mínimo legal. Isso é um drama, porque às vezes você vê uma pessoa participar de um crime grave, como um atentado violento à democracia, e fala, pô, esse cara teve uma participação de menor importância, eu vou aqui colocar só 1 ano, mas o mínimo é 3, ele não pode vir abaixo de 3.
E aí as penas são somadas. Por isso você tem pena de 12 anos, de 15 anos, de 17 anos. Entendeu? Então, a dosimetria da pena, o ministro Fux mesmo já disse que acha que as penas estão altas, especialmente naquele caso que a imprensa tratou de uma forma muito mal, como se aquela Débora tivesse sido acusada pelo fato de ter pintado o Sesquiate e com batom. Não, ela foi condenada a 5 crimes. E agora, no momento da dosimetria dos líderes, dos beneficiários reais, daqueles que ajudaram a materializar a tentativa de golpe, é óbvio que essas penas vão ser muito altas. E é natural que tenha discussão. Mas nada que afete o julgamento. Perfeito. Folena, quer completar? Não, olha, eu quero acrescentar o seguinte, Cacá tocou bem nos pontos. Tereza, olha, o Supremo Tribunal Federal já formou, pelo plenário, toda uma jurisprudência, vamos colocar assim, a respeito do que está se debatendo nesse caso, juridicamente. Então, o ministro Fux, isso é importante dizer também, ele é um processualista. Inclusive, o processo civil brasileiro, o Código de Processo Civil brasileiro, que tem como base, né, o respeito das decisões colegiadas, dos precedentes, e o ministro Fux é um defensor, né, dessa corrente, inclusive está na lei processual do Código de Processo Civil. Eu vejo o seguinte, diante da formação da jurisprudência do tribunal, mesmo que o ministro Fux venha discordar de alguma situação, mas ele vai seguir a orientação do tribunal. Então, isso é um ponto importante, porque quando teve o julgamento dos bagrinhos, o Supremo Tribunal Federal se reuniu para definir, naquele momento, né, exatamente esses crimes, que foi a primeira vez que foram aplicados no Brasil, né, com a Constituição de 88 e com a nova Lei do Estado Democrático de Direito. Então, já há um encaminhamento teórico, vamos colocar assim, jurisprudencial para esse tema. Então, eu vejo, tá, mesmo que o ministro faça ali um aceno para um lado, para o outro, no final, ele vai dar um encaminhamento seguindo a orientação da maioria do tribunal, até por manter a sua coerência, né, daquilo que ele defende, que são os precedentes das cortes superiores. Então, é assim que eu estou vendo esse encaminhamento dele. Perfeito. Quem quer perguntar, Regina? Tem notícias de lá, Daphne? Só um minutinho, Oi. Regina. Marcelo está dando notícias de como está lá? Eu estou exatamente agora perguntando se está para começar. Eu estava perguntando isso para ele quando o Folena acabou de falar, para a gente ter uma estimativa. Ele ainda não respondeu, né? Eu estou aqui com a outra tela aberta. Assim que começar, a gente encerra aqui. O público vai ser direcionado para lá e eu vou liberar vocês para assistir, obviamente, né? E aí a gente vai pegar o sinal da TV Senado e retransmitir. Isso. Tá certo. Vai lá, Regina. Eu estava ouvindo aqui o Cacai falar sobre o procurador, né? Então, o Gonê foi uma peça-chave, né, Cacá e Folena? Porque se fosse o Aras, nesse momento, a gente não estaria tendo esse julgamento. Isso é uma coisa. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês também, que foi uma fala que passou assim meio rápida, mas que eu acho que foi uma fala para o público, para um público específico, a fala do ministro André Mendonça, quando ele critica o ativismo judicial. Queria que vocês comentassem essas duas coisas. Regina, primeiro, o procurador é fundamental no processo crime. Ele é o dominus litis. Sem ele denunciar, nada acontece. O Moro está aí até hoje protegido pela Procuradoria e não tem denúncia. Existe o CNJ, em composição plenária, fez um julgamento e disse que o Moro e seus procuradores adestrados, Deltan e tal, pode ter feito peculato, organização criminosa e corrupção. E, no entanto, eu até fiz uma notícia de fato para o Dr. Paulo Gonê, depois levei uma petição para o Supremo, nada foi feito, não há denúncia. Então, a importância do procurador é absolutamente fundamental. Quem protege esse Moro e sua turma? O lavajatismo está fortíssimo. Se você vê hoje a composição da Procuradoria, o Aras, que, no meu ponto de vista, foi muito omisso em relação ao Bolsonaro, nós fizemos várias representações para que ele pudesse processar, ele não processou. No Brasil, você não pode usar uma queixa-crime subsidiária, isso é uma coisa que eu cheguei a levar para um grupo de juristas, eu sou advogado, para discutir, de professores, para que a sociedade pudesse, naquele caso, tomar a atitude de fazer uma queixa-crime subsidiária, mas aí você tem a questão da legitimidade e tal. Então, esse é um fato. Assim. Agora, a questão do ativismo, isso como diria o Roriz, é uma faca de 2 legumes, Regina, pelo seguinte, o Supremo é um poder inerte, ele só age se provocado.
há alguns anos atrás, o Jorge, que é o cientista político, saberá mais do que eu, houve uma mudança naqueles grupos que têm legitimidade para acionar o Supremo. Antigamente, o procurador-geral era quase sozinho ali e tal. Então, hoje, tudo bate a porta do Supremo. Aí você tem o partido bate a porta do Supremo e reclama que o Supremo está ativista. A associação tal que tem legitimidade nacional bate a porta do Supremo e tem reclama que o Supremo está ativista. Eu queria ressaltar o seguinte: o Supremo é um poder inerte. Só age se provocado. Mas, se provocado, ele não pode deixar de agir. Então, todas as vezes, é bom a gente pensar nisso, todas as vezes que o Supremo se manifesta, o Supremo não pode, quarta-feira, no dia de plenário, se reunir e falar, gente, vamos processar o Malafaia, que ele está abusando. Não pode. Quem faz a ação, quem é o autor, o dono da ação penal é o Ministério Público. Quem vai entrar com ação direta de constitucionalidade para discutir, por exemplo, na minha visão, o processo mais importante antes desse julgamento de hoje foi a discussão sobre a DC 43 que deu até a liberdade ao Lula, que, felizmente, eu que defendi no plenário, depois tinha 44 e 54, para discutir sobre a questão do trânsito julgado da prisão em segundo grau. Quem que entrou? Um partido político, porque tem legitimidade para entrar. Então, o Supremo responde quando provocado. E, felizmente, é assim, porque, pela Constituição, ele tem a última fala. Eu disse da tribuna do Supremo, no dia do julgamento dessa DC 43, que o Supremo podia muito, mas não podia tudo, porque nenhum poder pode tudo. Mas é muito bom que tenha esses pesos e contrapesos e que, em Estado, o Supremo tenha que se manifestar. Helena. Eu queria falar do André Mendonça, Regina, sabe? Foi muito bom você trazer isso, que eu considero que aquele episódio foi lamentável. Ele se comportou ali, curiosamente, parecia que ele era um juiz da Suprema Corte norte-americana, ao fazer aquela manifestação dele da liberdade, ampla liberdade de expressão. No Brasil não é assim. No Supremo, nos Estados Unidos tem emenda 1. Lá até o partido nazista pode se manifestar livremente. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é liberdade com responsabilidade. E ele, como ministro da Suprema Corte, quando ele fez aquilo, ele se colocou contra todos os juízes do tribunal, inclusive contra a própria jurisprudência do tribunal dele. Porque o Supremo Tribunal Federal, né, um episódio muito importante. Começou aqui, olha só, está começando o julgamento, eu vou encerrar, vocês passem lá para a nossa outra transmissão, já vão estar direcionados, viu? Obrigado, boa sorte para nós. Boa sorte. Obrigada, gente, obrigada, Polena, obrigada. Mas se o Folena queria concluir, ele estava no meio da frase. Não, mas eu estava exatamente isso. Quer dizer, o André Mendonça não foi muito lamentável e ele se colocou, ele ficou isolado. Na verdade, fiquei naquela oportunidade, Cacá, sabe o que me lembrou? Aquele áudio do Malafaia, do terrivelmente evangélico, sabe? Parece que ele estava prestando contas da indicação dele, que ele não teria sido indicado pela capacidade jurídica dele, mas sim por ser um terrivelmente evangélico. Foi lamentável. Lamentável, sabe, Regina? Muito bom você trazer essa questão. Vamos ao julgamento e abraço, gente. Iniciar uma nova fase do Brasil. Abraço.